Preparado? Estou me lembrando do meu netinho agora, que ele fala, preparado? Quando é para a gente brincar. Pega a sua Bíblia, nós começamos a semana passada o tema Tempo de Reconstruir. É tempo de reconstruir. Na semana passada eu apresentei para vocês o texto de Neemias, capítulo 2. Quando Neemias, que era copeiro do rei, se apresenta diante do rei Artaxerxes, e ele estava com o seu semblante triste, o rei percebe e diz, você durante todo o tempo que me serve, eu nunca te vi tão triste. O que se passa com você? Eu percebo que isso é tristeza de coração. E Neemias diz, olha, o meu povo está em miséria. A minha cidade está destruída, os muros de Jerusalém estão fendidos, as portas estão queimadas a fogo. Ó rei, eu preciso que o Senhor me dê permissão para que eu vá e reconstrua a nossa cidade. Eu disse para vocês que o mesmo desejo, que era o desejo de Neemias, deve ser o desejo dos nossos corações. Haja vista que nos últimos 18 meses nós enfrentamos situações difíceis. A pandemia passou pelo seu auge. Nós tivemos, como eu disse, vidas ceifadas. E na sexta-feira nós nos sensibilizamos com a irmã Dalete. Com aquela família que se viu sem o seu guardião, sem aquele que era o paizão, sem aquele que era o esposo, sem aquele que era o missionário, o pastor, o sacerdote do lar. Mas que bem! A pandemia chegou ao seu auge, agora estamos, louvado seja Deus, com os números caindo, e nós precisamos vislumbrar o próximo ano e saber que é tempo de reconstruir. Quando eu disse para vocês sobre reconstruir, eu disse que o significado do verbo é de construir novamente, de reedificar, de formar de novo, de reorganizar, de dar um formato anterior a algo, a recompor. Nós precisamos, de fato, reconstruir. E na semana passada, a palavra-chave dentro do verbo reconstruir foi a necessidade que nós temos de reafirmar. E dentro da minha mensagem subliminar ali, no vermelhinho, talvez você já comece a desconfiar como é que essa série de mensagens vai funcionar. Vou deixar charada aí. Mas domingo passado, para reconstruir, eu disse que é necessário reafirmar. Reafirmar. Ou seja, afirmar de novo, afirmar de uma maneira mais categórica, com mais certeza e convicção. Reafirmar nossa razão de ser e existir. E para isso precisamos reafirmar o nosso alicerce. Em que essa igreja, em que a IBEG está fundamentada? Qual é o nosso alicerce? Jesus. Amém ou não? A igreja do Senhor Jesus não é fundada, não é alicerçada sobre homens. Não foi alicerçada sobre Pedro. Eu essa semana tinha recebido um desafio de um dos jovens aqui da igreja. Eu tinha que responder algumas perguntas para um trabalho de história. E uma das coisas que eu respondi nesse trabalho de história é justamente isso. Que o que nos difere de outros movimentos é que a nossa igreja não está edificada sobre homens. Mas Jesus Cristo, quando chama Pedro, ele diz, Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E a pedra foi a declaração de Pedro, quando olhando para Cristo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo é a rocha sobre a qual a IBEG está alicerçada. Você pode dizer amém ou não? Cristo é o nosso fundamento. Essa igreja está fundada sobre Cristo. E se Cristo é o nosso alicerce e que nós reafirmamos, pode vir pandemia, pode vir o que for, mas essa igreja continuará alicerçada sobre Cristo. E se é sobre Cristo, que é o nosso fundamento,
nós precisamos reafirmar qual é a nossa missão. Para que essa igreja existe aqui? E nós vimos que a nossa razão de ser e existir é fazer Cristo o Salvador conhecido. E que todos saibam que Deus é o provedor da vida eterna. Essa igreja precisa anunciar em alta voz que Cristo é o único Salvador. Você tem certeza disso? Cristo é o único. Pedro disse: Ele é a pedra que vocês rejeitaram. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A nossa missão como igreja é fazer Cristo conhecido. Para isso a gente precisa reafirmar a nossa visão. É o que a gente pretende fazer com essa missão? Nós temos uma missão, fazer Cristo conhecido, mas o que a gente faz com essa missão? Onde a gente espera chegar? Onde queremos chegar? E a nossa visão é, de fato, acrescentar a essa igreja aqui em Bugaçu os que vão se salvar, porque nós vamos continuar anunciando que Cristo é o único Salvador e Deus tem acrescentado. Quantos que estão aqui que chegaram para a igreja durante essa pandemia? Digam amém. Só os que chegaram durante a pandemia, amém? Olha aí. Deus está acrescentando. Nós temos aqui alguns dos que já foram batizados nesse último ano. Porque essa igreja, ainda que privada de estarmos aqui presencialmente, continuou reafirmando a sua missão de pregar o Evangelho. E é isso que nós temos feito em cada live, em cada estudo bíblico, em cada momento que os jovens se reúnem, quando nós fazíamos uma live que fosse para as crianças, quando os vagalumes se reúnem aqui, nós só temos uma missão a cumprir: fazer o nome de Cristo conhecido. Por isso que nós estamos reafirmando a nossa visão. Nós queremos que mais pessoas sejam acrescentadas a essa igreja. Você confia nisso? Você crê nisso? Eu creio. Eu vislumbro. Eu vejo mais pessoas chegando. E essa tem que ser a nossa visão. Jamais perdemos isso de vista. Só que a gente não abre mão dos nossos valores. Eu sonho em ver uma multidão, mas a gente não vai fazer qualquer coisa para ter uma multidão. Por isso que domingo passado nós reafirmamos os nossos valores. E os nossos valores é que essa igreja continue até a volta de Cristo, sendo uma igreja missionária, mas realizando missões biblicamente. Nós vamos continuar evangelizando no nosso entorno, mas vamos continuar investindo na obra missionária, para que outros cheguem exatamente aonde nós não podemos chegar. A que os outros que nós vamos investir possam ir onde nós não estamos. É por isso que nós continuamos apoiando um José Carlos em Manaus, continuamos apoiando um pastor Lorenzo no Peru, continuamos apoiando uma irmã Sandra na Argentina, continuamos apoiando um Alexandro lá em Goiás, continuamos apoiando um Zenildo lá em Mato Grosso. É assim que será a obra do Senhor, apoiando missões, para que o nome do Senhor seja conhecido para todo o povo, raça, língua e nação. Domingo passado essa foi a temática. Reafirmamos, queremos reconstruir essa igreja, queremos voltar a um novo normal, reafirmando o nosso alicerce, a nossa missão, a nossa visão e os nossos valores. É a palavra do Senhor sendo pregada, as pessoas ouvindo e crendo no Evangelho, e nós enviando outros para que possam pregar exatamente onde não estamos. E hoje, o que Deus tem para nós? Abra a sua Bíblia em Efésios 4. Leremos do versículo 1 a 16. Efésios 4, 1 a 16. Acompanhe a leitura aí, ainda que assentado, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor,
procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Para que isso? 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, e faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Feche os seus olhos mais uma vez, vamos orar. Pai, que agora o Senhor nos conduza na exposição da Tua palavra, que essa palavra fale poderosamente aos nossos corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A partir, meus amados irmãos, do fato exposto domingo passado, e aqui revisado rapidamente para vocês, nas minhas poucas palavras de revisão, a partir desse fato de que nós estabelecemos o nosso alicerce em Cristo, que é a base de sustentação de qualquer construção, quando nós dissemos, temos que reafirmar quem é o nosso alicerce, quem é o nosso fundamento. Nós sabemos que o alicerce e o fundamento é a base de sustentação de qualquer construção. Graças a Deus que nós reafirmamos aqui, que Cristo é a nossa base, que Cristo é o nosso alicerce. Precisamos, a partir de hoje, erguermos as colunas que estarão sobre este fundamento. As colunas para que possamos participar do projeto de reconstrução, para que possamos seguir adiante, porque é sobre o alicerce que a construção passa a se erguer. Por isso que depois de reafirmar, reforçar o nosso alicerce, o nosso fundamento, agora precisamos, e eu vou jogar a palavra-chave para vocês, precisamos, para reconstruir, é necessário edificar. Para reconstruir, lançamos o fundamento, reafirmamos, reforçamos o fundamento, e agora vamos construir sobre o fundamento, ou seja, edificar. Eu quero chamar a tua atenção, já que usamos o exemplo de Neemias. Abre tua Bíblia em Neemias capítulo 2. Olha o que diz em Neemias 2:20. Depois de Neemias chorar, apresentar o seu apelo ao rei Artaxerxes, que lhe deu a autorização para ir para o seu país, para ir para a sua cidade e participar desse projeto de reconstrução, olha o que diz em Neemias 2:20. Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos
E, fale em voz alta comigo, e edificaremos. Edificaremos. Hoje a minha palavra de ordem para você é essa: para reconstruir é necessário edificar. E da mesma forma que Neemias disse, nós iremos e edificaremos, eu quero saber com quantos aqui Deus pode contar na IBEG para esse projeto de reconstrução. Com quantos eu posso dizer, quem está comigo para edificar, diga amém. Edificaremos. O que é edificar? O dicionário diz que edificar é erguer ou elevar uma construção de acordo com uma estrutura pré-estabelecida e com o auxílio dos materiais necessários. Esse é um primeiro conceito de edificar. Edificar também é instituir. Edificar é levar alguém para o aperfeiçoamento moral e ou também religioso, através do conhecimento, educação ou mesmo por práticas que estimulem esse propósito. Então nós temos a palavra, o verbo edificar, tanto objetivamente ligado a uma construção, a esse projeto de construirmos sobre uma estrutura pré-estabelecida, e nós estamos usando de metáforas, estamos usando de termos figurados, onde o alicerce é Cristo e onde precisaremos edificar sobre esse alicerce. É claro que objetivamente e realmente no conceito da palavra, nós estamos aqui, por exemplo, edificando uma sala por sobre o banheiro das mulheres. E é claro que existia já um fundamento e foram levantadas as colunas e as paredes estão sendo levantadas, o prédio coberto e acabado. Mas também na linguagem figurada, veja que edificar é levar alguém para o aperfeiçoamento moral. Essa igreja tem uma razão de ser e existir, fazer Cristo conhecido, com vistas, é claro, de levar as pessoas ao conhecimento de que Cristo é o único Salvador. Mas nesse projeto de edificação, essa igreja tem uma responsabilidade de levar aqueles que estão se achegando a ela para um aperfeiçoamento moral, um aperfeiçoamento religioso. Isso tudo vem através do conhecimento, da educação, ou mesmo por práticas que estimulem esse propósito. Então eu quero falar hoje sobre 4 colunas. 4 colunas sobre as quais esse projeto de edificação da IBEG precisa estar pautado. Qual é a primeira coluna no projeto de reconstrução onde é necessário edificar? Evangelizar. A primeira coluna está aqui no texto de Efésios, que é a base do nosso estudo dessa noite. Está com Efésios 4 aberto ainda? Olha o que diz o versículo 11 de Efésios 4. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Nós temos aqui uma sequência natural no estabelecimento da igreja. Os apóstolos fizeram parte desse projeto de edificação da igreja de Cristo. Nós temos na pessoa dos apóstolos os desbravadores, os ensinadores, os pregadores, aqueles que enfrentaram todas as dificuldades, aqueles que pegaram em serpentes, como o apóstolo Paulo, aqueles que beberam bebidas mortíferas, aqueles que diziam diante das autoridades: mais importa nós obedecermos a Deus do que aos homens, nós não nos calaremos. E esses apóstolos desbravadores espalharam a mensagem do Evangelho. Nós tivemos o papel dos profetas, porque cada apóstolo também era um profeta de Deus ao abrir a sua boca. Nós tivemos João Batista desbravando, esperando o seu chamado se tornar público para que anunciasse a vinda do Messias.
Nós tivemos João profetizando, escrevendo todo o livro de Apocalipse. Mas aqui a Bíblia diz que também o Senhor chamou alguns na sua igreja para serem evangelistas. Evangelistas. E é isso que me chama a atenção. Nenhuma igreja prosperará, nenhuma igreja irá adiante na sua razão de ser e existir, se não contar com evangelistas. E quem são os evangelistas? São os que têm a tarefa de evangelizar. E talvez você diga, quem são eles, pastor? É o Senhor? São os diáconos? Sabe quem são os evangelistas que receberam do Senhor a tarefa de evangelizar? Todos nós. Disse-lhes Jesus, ide por todo o mundo e pregai. Evangelizar é a primeira coluna da igreja. Fazer discípulos. Evangelizar. Nós temos uma responsabilidade individual, que é a de propagar o evangelho a toda criatura. E evangelizar nada mais é do que anunciar as boas novas do evangelho. Nós anunciamos as boas novas do evangelho com o nosso testemunho em primeiro lugar. Com a transformação de vida, com a transformação de caráter, com a transformação moral da nossa vida. O que se drogava não se droga mais. O que se prostituía não se prostitui mais. O que mentia não mente mais. O que enganava não engana mais. O que adulterava não adultera mais. É a transformação que o evangelho faz na vida de cada uma das pessoas. Eu gosto sempre de perguntar isso, mas hoje mais uma vez eu pergunto. Quantos aqui podem afirmar do fundo do coração e com verdade nos lábios que a tua vida mudou depois que você encontrou a Cristo? Diga amém. A vida de uma pessoa que se encontra com Cristo precisa mudar. Lembra? Só uma razão para a gente existir: frutificar. Talvez você pergunte, o que é o evangelho, pastor? E eu te resumo o evangelho com as palavras de Paulo quando ele escreve aos Coríntios. Eu sempre digo para vocês que não tem maior e melhor resumo do que é o evangelho, do que as palavras de Paulo em 1 de Paulo aos Coríntios 15. Em 15, 1 a 4, Paulo apresenta para a gente claramente o que é o evangelho. Veja comigo. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse evangelho, meus amados irmãos, não pode ser mudado, adaptado e nem tampouco pervertido. O evangelho está apoiado sobre 3 verdades acerca de Cristo. Cristo morreu por nossos pecados, Cristo foi sepultado e Cristo ressuscitou, segundo as Escrituras. E quando eu olho para o fato de que Cristo morreu, Paulo deixa claro, ele morreu e morreu por nossos pecados. Por isso que nenhum evangelho, e eu coloco aspas, nenhum evangelho apresentado por qualquer movimento que se apresente hoje como bíblico, que não confronte o homem com o seu pecado, é bíblico. Hoje nós ouvimos muito somente o evangelho do amor. É o evangelho do venha a mim. Do jeito que você está. Amém. Venha do jeito que você está. Mas não continue do jeito que você está. Porque a gente sempre fica com as palavras doces de Jesus para a mulher apanhada em adultério. E a gente frisa. Lembre-se, não julgueis, para que não sejais julgados. Lembra das palavras de Jesus para a mulher adúltera? Onde estão, mulheres, os teus acusadores? Ninguém te condenou? Nem eu tampouco te condeno. E param por aí.
Esse é o evangelho do amor. Mas o evangelho da justiça não para por aí. A gente não pode omitir as palavras de Cristo. Cristo diz, sim, com graça e amor para aquela mulher: onde estão os teus acusadores? Ninguém ficou aqui para te condenar, nem eu tampouco te condeno. Graça. Mas vá e não peques mais. Justiça. Esse é o evangelho. Cristo morreu por nossos pecados. Aquele que não reconhece que é um pecador, jamais apelará a Cristo. Porque só há uma razão pela qual o Senhor veio e morreu. É porque somos pecadores. E como pecadores injustificáveis diante de Deus. Não há justiça nos nossos atos, não há justiça no nosso coração. O coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas e corrupto. Todos os maus desígnios e todos os adultérios e mentira provêm do coração do homem. Por isso que ninguém se justifica diante de Deus. Mas é por isso que Cristo veio aqui. A Bíblia nos diz em 2 de Paulo aos Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Mas no versículo 21 diz que há aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Amados, essa igreja precisa ser reedificada, reconstruída. E sabe, para reconstruir é necessário reafirmar. Reafirmar o nosso fundamento, que é Cristo, reafirmar a nossa missão, reafirmar a nossa visão, reafirmar os nossos valores. E entre os nossos valores está o evangelho puro e simples do Senhor, que não pode ser omitido. Cada um de nós precisamos reconhecer que somos pecadores. E essa igreja continuará confrontando o pecado. Essa igreja continuará dizendo que pecado é pecado. Essa igreja continuará afirmando que não importam que leis mudem as interpretações, que a cultura possa querer modificar os modelos, mas essa igreja vai continuar dizendo que se nós temos uma regra de fé e de prática para seguir, essa regra de fé e prática está no livro sagrado de Deus, a Bíblia. Amém ou não? E essa Bíblia continua dizendo que pecado é pecado. Não há como mudarmos o Evangelho, porque o Evangelho confronta o homem com o pecado. Cristo morreu por nossos pecados. Em Romanos 1, 14 a 17, veja o que a Bíblia diz em Romanos 1, 14 a 17. O apóstolo Paulo diz o seguinte: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Por quê? Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois o evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Irmãos, essa crença, essa fé no Evangelho deve levar o homem ao arrependimento, deve levar o homem à confissão de seus pecados, deve levar o homem a Deus e ao desejo de redirecionar sua vida. Isso significa conversão. O Evangelho leva o homem à conversão, à mudança de vida. Em Atos 3,19, as palavras no discurso de Pedro foram as seguintes: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Para reconstruir é necessário edificar. E a primeira coluna que essa igreja não pode jamais mudar e retirar
é a coluna da evangelização. Essa igreja precisa continuar a evangelizar. E evangelizar é apresentar que há um Cristo que veio a esse mundo por amor, por graça e por misericórdia, espontaneamente, e ofereceu a sua vida na cruz do Calvário, em sacrifício por nossos pecados. Todo homem precisa olhar para a cruz e arrepender-se dos seus pecados. Não há como dizermos que tivemos acesso ao Evangelho sem que não sejamos confrontados com os nossos pecados. Evangelizar é a primeira coluna. É assim que as almas chegarão, se arrependerão e se juntarão a essa igreja. É pregando o Evangelho puro e simples no Senhor Jesus. Mas há uma segunda coluna. A segunda coluna é ensinar. Essa igreja precisa ser reconstruída, mas nesse projeto de reconstrução, nós vamos manter a coluna da evangelização em pé. E para evangelizar, o Senhor quer usar você. O teu testemunho fala mais do que as tuas palavras. A tua vida impacta mais do que as suas palavras. Mas essa igreja vai manter firme a coluna do ensino. Essa igreja precisa ensinar. Porque está aí mesmo no texto-chave de Efésios 4. Lembra, em Efésios 4:11, ele mesmo deu uns para apóstolos, deu outros para profetas, deu outros para evangelistas, mas também deu outros para pastores e doutores, pastores e mestres. Para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para o que, irmão? Fale em voz alta. Para edificação do corpo de Cristo. Porque o Senhor proveu, por que o Senhor deu apóstolos, por que o Senhor deu profetas, por que o Senhor proveu a igreja de evangelistas, por que o Senhor provê a igreja de pastores, por que o Senhor provê a igreja de mestres, de professores, de doutores? Porque Deus deseja que o corpo dele seja edificado. Esse prédio espiritual precisa crescer, ser erguido, e para ser erguido a igreja precisa evangelizar, mas a igreja precisa ensinar. Até quando? Por que essa igreja precisa ensinar? Por que o pastor está falando de voltar para a IBD? Deixa quieto, pastor. Está tão gostoso assim, a gente só tem culto às 5h30, vamos embora para casa. Por que essa igreja precisa ensinar? Porque o desejo de Cristo é que esse corpo e essa igreja seja edificado até que todos, sem exceção, cheguemos à unidade da fé. Unidade da fé. Não pode haver discrepância. A gente não pode ter gente aqui na igreja que pensa de um jeito diferente do outro, que tem a sua interpretação particular do que ele acha que deve ser. Mas nós temos que ter unidade de fé e de conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Sabe para quê? Para que não sejamos mais o quê? Meninos! Olha o que o versículo 14 diz, para que não sejamos mais meninos, e meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Irmãos, é triste demais quando tem pessoas que, quando evangelizadas, chegam, somam-se, mas continuam sendo meninos. Tem um dia que estão aqui, mas aí correm pela semana para a internet, e aí começam a descobrir os pregadores da internet, lindos, que falam só do amor. Está cheio de coachings hoje na internet. E a gente curte aquelas mensagens. A gente começa a compartilhar, lacrar na internet com as frases de efeito. E a gente se sente atraído. Atraído, sabe o quê?
para a mensagem que simplesmente vai dizer que você pode tudo. Que você é maior do que você acha, que você é grande coisa, que você é a última bolachinha ou biscoitinho do pacotinho de biscoitos de Deus. Que Deus está aqui, sabe para o quê? Eu sempre digo para vocês na metáfora de botar aquele guardanapinho no braço e sair com a bandejinha na mão dizendo: o que você quer hoje, Carol? O que você deseja, Daniel? Eu estou aqui para lhe servir. Cíntia, peça o que quiseres, que eu vos faça e eu farei. Homem vive em busca desse Deus que está aí para servir aos nossos caprichos. E é por isso que tem muitos meninos dentro da igreja, inconstantes, levados por qualquer roda, por qualquer vento de doutrina. Porque só querem ouvir o que é agradável aos seus ouvidos. Por isso que essa igreja precisa ter como segunda coluna ensinar. Sabe o que é ensinar? É transmitir a alguém conhecimento sobre alguma coisa ou sobre como fazer algo. A segunda coluna a ser erguida é a coluna do ensino. Quando Jesus nos revelou a nossa missão, ela incluiu o ensinar. Lembra do que diz em Mateus 28, 19 e 20? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeira coluna, evangelizar. A igreja precisa fazer discípulos. E quem é o discípulo? É aquele que olha e deseja imitar, deseja seguir. Esse é batizado. Primeira coluna está aqui, evangelizar. Levamos ao batismo. 10 foram batizados em dezembro, mais 5 em março, mais 2 serão batizados. Só que essa igreja tem uma responsabilidade sobre esses que foram batizados. Infelizmente, sobre todos os que são batizados, muitas vezes a gente não encontra o desejo no coração dos que são batizados pela segunda coluna. E a segunda coluna é aprender. O que o Senhor tem para me ensinar? Porque a tarefa primeira é evangelizar. 19 de Mateus 28. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que a tarefa não termina. Por isso que os que são batizados precisam ter desejo, precisam ter sede de cumprir com o versículo 20. E o que diz o versículo 20? Ensinando-os a guardar. E guardar o quê? Todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Tem gente que não quer passar do primeiro estágio para o segundo. É por isso que muitos não ficam. É por isso que muitos não permanecem. Porque quando começam a ser ensinados, vão perceber que Deus exige de nós algumas coisas que nós não estamos dispostos a ceder. A ceder, a entregar. Nossa tarefa como igreja de ensinar é visando buscar a unidade. E o que o Senhor quer nessa igreja é unidade. O que é pregado do púlpito dessa igreja tem que ser defendido lá embaixo agora. Ah, mas pastor, estão com as crianças. Lá embaixo o que é pregado aqui é defendido lá. Amém ou não? Ah, são crianças. As crianças aprenderão, comerão, se alimentarão do mesmo alimento que a palavra de Deus. É por isso que a gente não pode perder tempo com as crianças. Instrui a criança no caminho em que ela deve andar. E até quando envelhecer, jamais se desviará deles. É por isso que a mesma coisa que é pregado do púlpito dessa igreja precisa ser defendido numa reunião de jovens. Quando os jovens se reúnem, Paulinho, é a mesma palavra, a mesma doutrina, a mesma unidade precisa haver entre os jovens. Irmã Gema, tem que ter unidade naquilo que é ensinado para as mulheres. O que é pregado do púlpito dessa igreja precisa encontrar unidade entre as mulheres. Alô, homens?
Tem homem aqui? Tem homem aqui? Melhorou, né? A mesma coisa que anunciaram do púlpito dessa igreja. Precisa encontrar unidade numa reunião de homens. Você percebe para que essa igreja precisa ensinar? Para que haja unidade. Olha o que diz no texto de Efésios 4, que é a base, de 3 a 6. De 3 a 6, qual é o desejo? Procurando guardar o quê? A unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Eu posso ouvir um amém? Essa igreja precisa crescer, mas ela vai crescer em unidade, em nome de Jesus. A gente não pode ter menino na igreja, levado por roda e vento de doutrina, em que vai ver um vento soprando de lá, ai que lindo, deixa eu ir para lá dar umas rodopiadas, deixa eu ir dar, ai que lindo, ai que frescor, ai que fogo, ai que não sei o que mais. O fogo que deve continuar queimando os nossos corações é o fogo da palavra de Deus, amém ou não? O que mais o Senhor tem para nós? A terceira coluna, entusiasmar. Ai, que lindo quando uma igreja cresce na evangelização e no ensino. E sabe o que isso precisa trazer para os crentes? Entusiasmo, empolgação. E a terceira coluna precisa ser a coluna do entusiasmar. É um motivando o outro, é um entusiasmando o outro, é um reforçando isso com o outro. E o que a gente vê em Efésios 4, de 14 a 16, é entusiasmo. Olha o que diz em Efésios 4, 14 a 16, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Sai do engano. Mas antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Que lindo que é quando você... Eu fico olhando o meu netinho. Eu me recordo muito das minhas filhas. E às vezes eu, Cida e eu, ficamos ali tentando trazer à memória o crescimento das nossas filhas. Na nossa época não tinha ainda facilidade como nós temos hoje. Se eu for buscar os stories da Cida, a gente tem o crescimento do Theo em etapas. Porque eu digo para ela, eu falo, se o Theo fala A, ela filma. Ela vai indo. E a gente tem o crescimento, a evolução do nosso netinho. Agora, as filhas a gente tem que tentar puxar na memória. Mas não é tão lindo quando a gente vê um filho se desenvolvendo? Ah, Cíntia, como é que está sendo a Elisa? Não empolga? Você se lembra da Elisa, quando pequenininha, com 8 meses, não é? 7 meses, nasceu prematuramente, teve que ficar lá no hospital, naquela incubadurazinha. Mas hoje você pega a Elisa, o desenvolvimento, ela está crescendo. Isso traz o que para você? Alegria, entusiasmo. Irmãos, quando a gente vê os crentes amadurecendo, quando a gente vê o irmão amadurecendo, eu digo, nós temos aqui alguns novos convertidos que nos empolgam, irmãos, que nos entusiasmam. E a gente vê o desejo de ir para as Escrituras, o desejo de crescer. Hoje, numa reunião com os homens, e os que não estavam, está aí, mas eu estou vendo alguns irmãos que estavam na reunião dos homens. Não é empolgante quando a gente vê um dos novos convertidos, dizendo aquelas palavras abençoadoras, de dizer, por exemplo, para a gente, olha, eu só tenho a agradecer a Deus por ter encontrado essa família, onde eu começo a crescer no conhecimento dessa palavra. Isso entusiasma ou não entusiasma? Porque aqueles que estão permanecendo aqui, a palavra de ordem é essa, nós estamos crescendo.
E crescendo nos faz melhores homens, melhores mulheres. Quando a gente cresce, nós nos tornamos melhores filhos. Quando a gente cresce, nós nos tornamos melhores esposos. Quando você cresce, minha irmã, você se torna uma melhor esposa. Isso entusiasma em ver uma igreja amadurecendo. Essa coluna do entusiasmar precisa estar presente com a gente. 16. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação, e a sua edificação em amor. A igreja do Senhor Jesus Cristo é esse local onde somos entusiasmados a crescer, a sermos usados como instrumentos nas mãos de Deus, na tarefa de edificação do corpo de Cristo em amor. Nesse processo de reconstrução, precisamos ter alegria de estarmos juntos. Alegria de estarmos juntos, e juntos em união, e participando de um mesmo corpo. Salmo 122:1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Eu me recordo quando, depois de meses com a igreja fechada, nós anunciamos no mês de setembro o nosso retorno das atividades. Alguns irmãos chegaram aqui no primeiro dia chorando. Que saudade que eu tinha de estar aqui em comunhão. Amado, em nome de Jesus, não perca o entusiasmo. Não perca a alegria. Não perca a disposição de estar aqui juntos, em amor, pelo crescimento, pelo amadurecimento. Quando você deixa o seu filho em casa, você está privando o seu filho de receber o alimento espiritual para que ele cresça. Eu tenho certeza absoluta que nenhum pai e nenhuma mãe priva o seu filho de alimento em casa. Eu tenho certeza que nenhum pai e nenhuma mãe fale: você vai ficar de castigo sem comer hoje o dia inteiro. Mas tem pais que acham que um belo castigo é não vir para a casa do Senhor. Vou te dar um castigo, você não vai para a reunião dos jovens, não. Isso é castigo? Você está matando o seu filho. Quando você diz: eu não vou para casa hoje, não vou para a comunhão hoje não, você está se matando, assassinando. Não podemos perder o entusiasmo. E por último, a quarta coluna é o exortar. Uma igreja para crescer em unidade, uma igreja para ser edificada, uma igreja que de fato queira ser reconstruída, primeiro precisa reafirmar o seu alicerce, sua missão, sua visão e os seus valores. Mas uma igreja precisa, nesse projeto de reconstrução, edificar. E a igreja precisa ser edificada no evangelizar. E a gente se entusiasma ao poder evangelizar. Eu vejo aqui quantos que estavam saudosos por retornar às atividades dos vagalumes. E o quanto as nossas lives de sábado aqui trouxeram alegria para alguns que têm se entusiasmado em poder novamente evangelizar. Você anseia por isso na sua vida? Isso te alegra ou não? A coluna do evangelizar vai continuar firme e forte nessa igreja. Mas a gente precisa manter a coluna do ensino de pé. E nós vamos continuar ensinando para que a gente não tenha meninos aqui, na força de expressão de Paulo, que são levados por qualquer vento de doutrina. A gente precisa chegar a uma unidade, e unidade de fé. Você precisa se entusiasmar, meu amado, mas por último, essa igreja não vai cessar de exortar. Efésios 4, 1-3.
Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como? É digno da vocação com que fostes chamados. Me perdoem, mas enquanto pastor Joel for pastor nessa igreja, do púlpito dessa igreja, vocês não vão deixar de receber exortação de como nós devemos andar, de como o Senhor deseja que você, meu amado irmão em Cristo, ande da forma que é digna com que fostes chamados. Nós não fomos chamados para o pecado, mas nós fomos chamados para a santificação. Amém ou não? Para vivermos em santidade. 2. Com toda a humildade. A andarmos em humildade a partir desse que vos fala. Eu sempre lhes disse, e não como uma muleta, mas eu sempre lhes disse que a começar em mim, eu preciso saber em quem eu creio. E eu preciso saber das minhas limitações. E eu preciso sempre estar diante de Deus, confessando a Ele as minhas fraquezas, para que eu mesmo não caia naquilo com que eu os tenho exortado. Humildade, mansidão, longanimidade. Sabe o que é longanimidade? Longanimidade, ânimo longo. Sabe o que é isso? Paciência. Você tem sido paciente com teu irmão? Suportando-vos uns aos outros. Imagine o suportar, não que eu tenho que aguentar aquele irmão. Mas olhe para o suportar como um suporte e um apoio ao seu irmão. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O apóstolo Paulo diz que toda essa profecia divinamente inspirada é proveitosa para redarguir, exortar, corrigir, para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído para toda boa obra. Amados, essa igreja vai continuar no seu projeto de reconstrução, tendo como uma coluna a coluna da evangelização. E olha, não vejo a hora da gente voltar à normalidade, para irmos às ruas, para irmos aos bairros, para irmos às casas e anunciarmos que há um único Deus verdadeiro e um único Salvador, que é Jesus. Quem está dentro no projeto de evangelizar, diga amém. Você já pode fazer isso agora. Viva. E viva de forma digna a vida com que você foi chamado. Essa igreja vai ensinar. E logo, logo eu vou convocar. Quem está disposto a participar do projeto de ensinar? Eu não vou pedir amém não, para não ficar frustrado. Mas essa igreja precisa ensinar. E você vai orar já para dizer, Deus, tu tens uma obra na minha vida para ensinar. E talvez você diga, eu não tenho capacidade. Sabe que até uma senhora idosa aqui, ela pode ser usada pelo Senhor. E Paulo já dizia que as mulheres idosas, elas devem fazer o quê com as mais jovens? Ensinar. Ensinar as mais jovens a como amar os seus maridos. Deus tem um ministério de ensino para qualquer um de nós. Basta a gente se dispor nas mãos do Senhor. Mas essa igreja vai continuar procurando viver e permanecer entusiasmada. E você precisa ser um veículo de entusiasmar outros, a não criticar, a não ser aquele simplesmente que murmura. Porque vozes de murmuração, mais uma vez eu te digo, a murmuração é a música do inferno. O louvor e o estímulo é a música dos céus.
a gente precisa escolher de que lado que a gente quer estar. Da murmuração ou do entusiasmo. E por último, essa igreja vai continuar exortando. E vocês vão continuar ouvindo o pastor Joel a cada domingo dizer para vocês como é a forma digna que o Senhor deseja que nós vivamos. Concluo te convidando para a última leitura. Mateus 7, 24 a 27. Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. É tempo de reconstruir. Para reconstruir é necessário reafirmar. Afirmar de novo, e de maneira mais categórica, com mais certeza e convicção. Confirmar qual é o nosso fundamento, qual é a nossa missão, qual é a nossa visão, quais são os nossos valores. No entanto, para reconstruir, é necessário edificar, erguer. E para edificar, é necessário evangelizar, ensinar, entusiasmar, exortar. O Senhor quer te usar para sua honra e sua glória, em nome de Jesus. Fecha seus olhos. Qual vai ser a sua parcela de participação no projeto de reconstrução? Talvez hoje você decida consagrar a sua vida ao Senhor para ser um veículo e uma coluna de evangelização. Disponha-se aos pés do Senhor, disponha-se diante dele e diga: usa-me, Senhor, como uma coluna na evangelização de almas. Viva de forma digna. Isso já é o princípio de tudo, que a tua vida fale. Ó Deus, eu preciso aprender mais de Ti. Essa igreja vai continuar a ensinar e você precisa estar disposto a aprender. Mas talvez Deus o use para que você mesmo ensine a outros. O Senhor te quer como uma coluna de entusiasmo nessa igreja. Sai do marasmo, sai da tristeza, sai da murmuração. Não fique em busca de ventos de doutrina, mas se levante com alegria para entusiasmar o teu irmão, para ser alguém que com palavras de motivação levante o teu irmão. Usa-me, Senhor, me dá as palavras certas para que eu possa entusiasmar os teus filhos. Mas eu preciso que você me ajude em oração. Porque como pastor dessa igreja, eu quero sempre ter a liberdade de continuar a exortá-los. E que vocês possam, com o coração aberto, receber dos céus a exortação que lhe é devida. Ó Deus, me mantenha em humildade, para que eu possa receber a exortação da Tua palavra e consertar a minha vida naquilo que precisa ser consertado. Consagre hoje a tua vida ao Senhor. Fique em pé, vamos louvar o Seu santo nome.